Olá, meu irmão, minha irmã. Nós temos falado sempre sobre um ponto doutrinário que é muito importante para justificar que Deus realmente é bom e justo e não tem parcialidade. Deus ama todos os seus filhos, dá oportunidade para todos progredirem. Chega a determinado ponto que cada espírito será dotado de livre-arbítrio, quando atinge um nível de inteligência, né? O desenvolvimento anímico. Então, nessa questão, então, vem a responsabilidade pelos seus atos e vem também a percepção maior ou menor das coisas, das consequências dos seus atos, e daí uns progridem mais rápido do que outros. Existe essa diferença que faz com que algumas pessoas imaginem que Deus criou os espíritos com diferenças, ou seja, criou uns inteligentes, criou outros mais rudes. Dessa maneira, nós sabemos que apresentaria uma certa injustiça ou parcialidade por parte de Deus. Vamos pensar o seguinte: de acordo com a doutrina, com o ensinamento dos espíritos também, cada espírito, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, tiveram a mesma origem e a partir dali foram realizando o seu progresso. Uns progrediram mais rapidamente do que outros, com o tempo foi se estabelecendo essas diferenças, sem ter sido realmente uma injustiça por parte de Deus. E uma das coisas que normalmente prova essa questão das diferenças, como realização já de progresso em outras oportunidades, é algumas perguntas, algumas situações que se apresentam na encarnação. Por exemplo, Allan Kardec, nesse livro O que é o Espiritismo, um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, né, ele faz umas observações interessantes, as questões que aqui ele apresenta na parte que diz respeito ao homem durante a vida terrena e também a questão da encarnação do Espírito. Ele fala na questão 119, por exemplo, ele diz: como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privada de cultura intelectual? Nas classes que são privadas de cultura intelectual e apresentam-se gênios, por exemplo. Como explicar? Veja bem a resposta dada por Allan Kardec, de acordo com os ensinamentos. É um fato que prova serem as ideias inatas, independente do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não existia. Então, se não existia, na verdade, o momento não quer dizer que já dê aquela genialidade. Agora, o tempo, as oportunidades, através de várias experiências, faz com que o espírito acumule conhecimentos que, mesmo em outra oportunidade reencarnatória, ele mantém na forma de intuição, de forma latente. E então ali vai apresentando-se o que chama-nos a atenção, muitas vezes, né? O que vem a nos chamar a atenção. Porque como é que pode uma criança dessa que nasceu no meio, não foi nem à escola, às vezes, e apresenta conhecimentos, como já vimos casos apresentados através da mídia. E o que justifica que certamente foi progresso realizado antes. Porque se Deus tivesse feito um espírito já com essa genialidade e outros rudes, seria uma parcialidade. E continua, Allan Kardec apresenta, por exemplo, na questão 121, aliás, 129, 120, aliás, porque encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem. Veja bem, esse aparelho contraste que nós vemos, crianças viciosas em um meio bom, ambiente, em famílias educadas e orientadas, ao contrário, crianças mais ou menos educadas no meio de famílias viciosas, um ambiente vicioso. Como é que se explica isso aí, né? Então veja bem o que ele diz: é o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Então, nessa questão da reencarnação das experiências, o espírito progride, tanto moralmente quanto intelectualmente. São duas situações que devem se equilibrar para que o espírito realmente tenha um progresso equilibrado. Porque quando o espírito desenvolve-se intelectualmente e moralmente ele não se desenvolve, ele poderá ser um perigo para a sociedade, porque uma mente muito aguçada, muito no sentido
de saber das coisas, da genialidade, e com propósitos negativos, seria realmente um caos, vamos dizer assim. Então é preciso que haja o progresso dos dois lados. Às vezes há esse desequilíbrio, mas a tendência natural é que haja esse equilíbrio, que aí, quando realmente atinge o máximo, é o que nós chamamos da perfeição espiritual. E continua aqui para finalizar, ele diz: porque de dois filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido, um bom e o outro mau. Porque o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo, e o de um tolo um homem de gênio? Sim, por que se explica? Veja bem como é interessante. Aí a resposta dada aqui, Allan Kardec diz: é um fato, esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo, os pais transmitiriam aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. É outra questão importante, meus irmãos, das questões das ideias inatas também, esse comportamento, né? Como vemos aqui. É realmente interessante quando nós observamos a alma do filho que não procede da alma dos pais. O corpo, sim, tem as características que, através da genética, através da carga genética, nós podemos herdar, inclusive, de antepassados. Podemos ver, por exemplo, filhos de olhos claros, por exemplo, através de pais de olhos escuros, por exemplo, o que então pode ter vindo do passado, não resta dúvida, porque o corpo procede do corpo. Mas quanto à moral do espírito em si, ele adquire durante o tempo, através das experiências que vai realizando. Então é muito importante esses ensinamentos, são muito importantes e nós deixamos para reflexão, desejando muita paz e proveitosas reflexões.